Olá, tudo bom? Eu estou aqui iniciando os meus conteúdos hoje no YouTube. Eu desejo que vocês experienciem muito, né? Para ter um aprendizado com o conteúdo, para ter experiências com as reflexões, as dicas que eu passarei aqui ao longo das nossas relações. E eu me apresento, sou a Lucimara Fernandes, eu sou nascida em Cotia, moro atualmente em Carapicuíba, São Paulo, as duas cidades, e sou terapeuta sistêmica desde 2007, quando comecei as minhas experiências mais vívidas, digamos assim, mais desafiadoras de dor, né, no campo emocional. Então eu fui buscando as terapias, né, por meio de estudo, de aprendizado. Primeiramente, é claro, eu passei pela experiência de dor no corpo emocional, fui buscar ajuda terapêutica, fiz a psicoterapia semanal, me cuidei com floral, com reiki, com massagem, com aquela conversa abençoada que nós temos aí com os terapeutas, os profissionais, que é maravilhoso, né? Só de ouvir a gente já se sente muito melhor. E ao longo dessa caminhada eu me interessei a buscar esse conhecimento dos cursos para poder também ser uma contribuição na vida das pessoas que passam pelas mesmas vivências de dor. Então eu fiz as minhas experiências nos cursos, fui me formando e de lá para cá atendi no início como home care, né? Que o início para tudo é um pouco dificultoso, mas eu fui sendo reconhecida, fui sendo indicada e as pessoas iam me chamando e eu ia fazia os atendimentos home care, né? Em Osasco, em Carapicuíba, Barueri na época, né? Quando eu fiz esses cursos. E atendia as pessoas em casa com massagem, levava a maca portátil no carro, levava a equipe de acupuntura, né, os materiais, né, os equipamentos de acupuntura, levava floral, levava a bagagem com o reiki também, a energia universal de doação fluídica, levava conhecimento, levava o meu ouvido e principalmente o meu coração para acolher as pessoas, assim como eu fui acolhida um dia pela querida Neuzinha, terapeuta, que me acolheu e que me indicou, né, me sugeriu: por que você não faz cursos, Lucimara? Vai ser tão bom para você nesse período de dor que você está passando. E assim eu tenho muita gratidão a ela, né, que me induziu, me conduziu nesse caminho. É muita gratidão que eu tenho essa criatura maravilhosa, que eu tenho amizade até hoje. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque daí eu fui me conhecer. Eu não tinha base, conhecimento de nada sobre isso, e aí então eu fui encontrando pessoas e caminhos e cursos que foram vibrando dentro do meu coração, né? Eu fiz a experiência desses módulos de cursos terapêuticos, né? Com várias técnicas, massagem, o floral, a acupuntura, 2 anos de bastante módulos dentro do que você escolhe, né? Eu fiz, e depois eu fui buscando o autoconhecimento, né? Que é aquilo que Jesus disse: conhece-te a ti mesmo. Sócrates também disse, né? E é tão bom, é uma experiência muito importante que eu acredito que todo ser humano deveria buscar se conhecer, porque nós nos enganamos muito, viu? Nós nos enganamos muito. Eu acredito que nós somos uma experiência vivendo aqui na Terra, né? Um espírito vivendo dentro do corpo humano, vivendo essa experiência terrena, e claro, com muitos propósitos. Porém, esse corpo, esse espírito que está dentro desse corpo físico, tem vários corpos: tem o emocional, tem o físico, tem o espiritual, né? Tem o mental, que é muito importante. E nós, como os filhos de Deus, eu acredito muito nisso, nós somos co-criadores com Deus. Deus criou o mundo através da palavra, né? Ele sentiu que desejaria criar a humanidade, o universo, então ele disse: faça-se a luz, e a luz se fez.
E assim hoje nós entendemos o quanto é importante nós termos cuidado com aquilo que nós desejamos, falamos, criamos mentalmente, principalmente, porque tudo é motivo para nós atrairmos uma criação que em algum momento despenca aí desse plano astral para nos surpreender o quanto somos co-criadores com Deus também. Então, eu trago aqui para vocês hoje essa minha apresentação, né? Hoje experimentando a vivência, né, com as terapias que eu tenho aqui nessa cesta, né, de ferramentas que eu trouxe como bagagem, e trago para vocês as informações que eu atendo em Barueri presencialmente. Atendo com massagem, com reiki, com acupuntura, com floral, atendo com terapia em grupo, atendo também online, a terapia semanal, a constelação familiar. E uma informação importante de que a forma, né, o formato que você escolhe para esse atendimento terapêutico, digamos assim, de autoconhecimento, terapia semanal ou a constelação familiar, independe o formato que você escolhe para o resultado, tá? É uma situação onde a sua contribuição é muito importante. Eu diria que a maior parte da porcentagem de contribuição vem do cliente. Nós, enquanto terapeutas, nos dedicamos, eu falando por mim, eu me entrego totalmente naquele momento, naquela sessão, e dou o que é necessário, o melhor, né, para o meu cliente abrir a mente e buscar dentro dele o reconhecimento dos pontos onde ele precisa melhorar, né? E graças ao todo eu tenho conseguido, tenho sido reconhecida, tenho sido bastante indicada por pessoas que ao longo do caminho aí foram fazendo as terapias comigo, e também a constelação familiar, tanto individual como em grupo, né? Fiz aqui também em Barueri, e estou retornando com esse movimento também das constelações familiares presencialmente. Vou realizar workshops, vou me colocar à disposição para fazer palestras em comunidades, em igrejas, em empresas, onde eu for convidada para levar o autoconhecimento por meio das leis sistêmicas, as leis divinas. As leis sistêmicas eu diria que são parte integrante da técnica da constelação familiar, que eu também trabalho, né? E atendo todas essas técnicas. O que é necessário presencial é em Barueri, o que pode ser online é também online. Então eu deixo aqui à disposição para vocês, por favor, comentarem, compartilharem, deixarem perguntas, seguirem a minha página, para que nós possamos aqui ter um relacionamento bem bacana a partir de agora, onde eu trarei alguns conteúdos informativos sobre como nós podemos levar alguma questão à sessão de constelação familiar, o que se pode tratar, qual o período de sessão que pode ter. Eu vou deixando aqui as informações todas para vocês, mas o importante que eu gostaria de colocar, que principalmente independente do motivo que hoje você pode estar passando e que de repente você acredite que é muito pequeno para buscar ajuda terapêutica, eu posso falar para você que você deve estar enganado. Qualquer motivo é motivo para a gente externar, dar para uma pessoa que tem conhecimento e bagagem terapêutica para poder contribuir com a nossa dor, com a nossa história. Às vezes nós estamos dentro de uma relação, seja qual for, tá? Pode ser a conjugal, pode ser a profissional, pode ser a social. Qual for a relação que nós estamos hoje, nós temos ali uma insatisfação. E nós, às vezes, estamos no emprego por conta do dinheiro e não gostamos daquilo que estamos fazendo, daquilo que nós nos dedicamos todos os dias. Às vezes nós estamos fazendo algumas escolhas ou numa relação que já não é mais evidente para nós, que já não é mais satisfatória para o nosso coração, e a gente precisa entender o porquê. Eu diria que não precisa finalizar as relações se nós estamos assim com esse sentimento insatisfatório de não estar gostando, digamos assim, de estar na relação.
No trabalho, é claro, a gente precisa buscar sempre o que a gente gosta, porque quanto mais a gente busca o que a gente gosta, mais será dado, mais será colocado no sentido de emoção, de sentimento, de satisfação. É o ir para trabalhar e voltar do trabalho com as energias, as baterias carregadas. Então é muito satisfatório que nós escolhamos estar naquilo que nos faz bem de fato. Jamais pelo dinheiro, jamais por, eu ganho 5.000 lá e 2.500 aqui, mas aqui é o que eu amo, mas lá é o que eu preciso. Então eu diria para você repensar sobre essa história. Porque aquilo que você está indo porque você precisa, ele vai acabar antes mesmo do tempo que você acredita que ele pode durar. Eu diria para você escolher aquilo que você ama e ensinar isso aos seus filhos também, serem verdadeiros e reais com aquilo que eles sentem no coração, na alma deles, que é aquilo que nós todos viemos para seguir nessa caminhada de propósito aqui, enquanto trabalho. Então eu diria para vocês nesse sentido. E em outras relações, se nós estamos com insatisfações, a gente precisa olhar com carinho. Se for a relação conjugal, por exemplo, eu diria que não se separe, não se divorcie antes de olhar terapeuticamente para essas questões. Por que eu diria isso? Porque as pessoas se unem, quando elas se unem para uma relação afetiva, são duas crianças feridas que se unem. E essas crianças feridas se encontraram antes de se conhecerem. Por isso que eu falo bastante do autoconhecimento. Então precisa se conhecer. E se já está numa relação, busque o autoconhecimento, busque a terapia. Tem a terapia de casal que eu também atendo, tem a constelação familiar que muito ajuda. Porque quando as duas pessoas se encontram, lembrem, eu mesmo estou aqui com a minha bagagem ancestral. Então, se eu encontro um parceiro, ele também está com a bagagem ancestral dele de dor. Eu tenho as minhas histórias, eu tenho as histórias ancestrais, eu tenho as histórias do coletivo, que são 3 consciências que nós vamos aí, digamos, colocando num baú. E a gente precisa resolver essas dores e essas histórias. Então, a gente chega para uma relação afetiva não sabendo que temos ali uma bagagem de dor ancestral, encontrando com um outro coração que também ali tem a sua bagagem de dor ancestral, que são as partes da família, né, do seu sistema familiar que tem de dor não resolvida. E por que não resolvida? Porque crianças não sabem resolver as dores, as feridas, né? Elas sentem, esquecem, mas tudo é registrado. Todo evento que nós vivenciamos na vida tem um registro, uma memória, e está lá, guardado. E aí na fase adulta, vem as memórias para a gente ser revisitada, as dores vão se repetindo e as vivências vão acontecendo, seja do medo, do trauma, da rejeição, do abandono, né, da traição, seja qual for a ferida que causou lá na infância, ela se repete na fase adulta porque eu não tinha habilidade para olhar para aquela ferida, então agora vem para eu olhar e curar, porque eu estou madura. E por isso que eu oriento, né, as pessoas sempre a buscar ajuda, a buscar a terapia, a buscar o conhecimento e a buscar a cura, para que as outras próximas gerações depois de nós não precisem passar pelas mesmas dores. Então a minha sugestão, né, a minha orientação é sempre essa. Às vezes a pessoa chega para mim, uma mãe, por exemplo, fala, hoje mesmo uma pessoa entrou em contato comigo pelo WhatsApp, uma amiga de um outro período de vida, perguntando se eu farei o floral para a neta dela. E eu falei, sim, eu faço floral, peça para a mãe dela, né, entrar em contato comigo, que eu preciso fazer uma anamnese, fazer algumas perguntas para a mãezinha dela, né, para saber como que tá a criança, como que está o âmbito no geral dela, para eu fazer o floral, ver as essências que eu vou colocar no floral da criança. E ela me respondeu um tempo depois, ai querida Lu, é que na verdade a minha neta mora comigo. Aí então agora eu estou esperando ela me dar o feedback, porque eu já mandei um áudio para ela falando que a gente precisa então conversar. E aí nessa conversa onde eu preciso colocar para ela é a avó e a criança só está sinalizando com o que ela está querendo tratar na neta, que no caso é muita ansiedade, ela só está sinalizando que existe algo errado, que o coração dela está ali colocando para fora e mostrando algo que está errado, e muitas vezes, na maioria dos casos das vezes,
é algo que está errado na relação de pai e mãe, independente se mora ou não com os pais, independente se os pais estão juntos, independente se estão vivos, independente. Às vezes as crianças estão sinalizando algo que está inquieto, insatisfatório na relação, na convivência. Pelo que até onde eu sei dessa pessoa, ela cuida da criança, né? Mas não mora com os pais, não sei o motivo, então os pais estão vivos nesse momento. E a criança ansiosa, então existe algo ali, a criança não está doente, a criança não precisa de remédio, medicação, digamos assim. Eu, como terapeuta, sempre vou querer ouvir a mãe. A mãe precisa dar a autorização para a criança ser tratada com o floral, ainda que a avó, né, esteja pedindo. Então é um exemplo aqui que tudo está sinalizando na nossa vida. Essa criança, se não resolve isso agora na fase adulta, ela vai revisitar essa ansiedade, né, a dor, a ferida que está envolvendo esse sintoma, para que ela olhe e cure, né? E muitas vezes não está nas mãos dela curar, está nas mãos da mãe dela curar, de repente algo na relação com o pai dela. Então é muito complexo. Às vezes a gente acha que é tão simples a situação, dá um floral para a criança e a criança melhora. Nem sempre. Então é isso, eu gostaria de deixar aqui essas informações, eu estou à disposição para tirar dúvidas, eu gostaria que vocês curtissem, comentassem e compartilhassem essa minha vivência aqui agora nessa página do YouTube, aonde eu sou grata por ele distribuir aí o meu conteúdo a muitos corações, e eu acredito que as pessoas que possam receber esse conteúdo estejam prontas, né, abertas para que esse ano de 2024 olhem para as suas feridas emocionais, olhem para as suas dores, a dor daquela criança que um dia viveu lá atrás e não conseguiu mensurar que isso traria tantos problemas na fase adulta, e muitas vezes a adulta nem sabe que existem essas feridas, mas os problemas estão aí contando, sinalizando que existe ferida lá na bagagem infantil para ser revisitada, olhada e curada, dar um novo sentido, um novo significado, contando uma nova história com muito amor. E eu estou aqui com a minha bagagem, né, de estudo, de complexidade dos cursos, como eu mencionei, com essa cesta para te oferecer aqui, caso você venha precisar de algum momento para você, algum familiar, amigo teu. Eu estou aqui, fico à disposição, e gratidão por me receber aonde é que você estiver me ouvindo neste momento, tá bom? Fique na luz, fique na paz, gratidão pela nossa existência, pela tua existência e por eu ser uma contribuição de repente para você um dia. Gratidão.